Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao terceiro trimestre de 2023. Neste, estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 8, que será estudada no dia 20 de agosto de 2023, que tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Desde já, eu quero parabenizar o nosso comentarista por essa lição, porque é uma lição elucidativa, é uma lição que traz luz, é uma lição que esclarece para o povo de Deus o que é a transgeneridade. Nós estamos aqui convictos de que não estamos aqui trazendo para vós um discurso de ódio, um discurso transfóbico, não. Estamos trazendo aqui um assunto que está em voga, um assunto que está sendo falado na mídia durante todo o tempo. E nós, como pastores, como servos de Deus, não podemos nos omitir diante desta realidade. Nós precisamos instruir o nosso povo. E é isso que estamos fazendo através dessa lição. Não estamos aqui para causar conflito ou qualquer desavença. Pelo contrário, o esclarecimento é muito importante. Então, um cristão e uma cristã que está sempre ouvindo pelas mídias sociais este assunto, talvez queira perguntar ao seu pastor, ao seu líder: pastor, o que é ser um transgênero? E aí vem a revista da Escola Dominical nos trazendo este assunto importantíssimo, com explicações para que você possa entender o que é isso e mais, dar uma resposta bíblica a isso que está sendo divulgado claramente, abertamente, através das redes sociais. Assim, reafirmo que nós estamos aqui para instruir o nosso povo. Nós estamos aqui para dar ao nosso povo, ao povo de Deus, àqueles que creem na Bíblia como a palavra de Deus. Qual é a resposta que temos diante desta realidade que estamos vivendo hoje? A nossa resposta é bíblica. A nossa resposta não é de ódio, não é de levante contra quem pensa diferente de nós. Pelo contrário, respeitamos quem queira expressar a sua sexualidade da maneira que queira. Mas nós temos um posicionamento e devemos defendê-lo. Devemos, assim, com a Bíblia nas mãos, dizer o que cremos. E é isso que faremos nessa lição. Amém? Quero, portanto, agradecer a você que tem compartilhado a nossa aula e assistido todas as semanas. Conto com a sua ajuda, meu caro irmão e irmã, para alcançar outras pessoas. E assim eu quero orar ao Senhor para nós começarmos esta tão importante aula. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente em tudo que iremos falar. Assim oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, o versículo 24, que diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Repetindo: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Este é o padrão bíblico de relacionamento. Um homem e uma mulher formando uma só carne. Continuando, nossa verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Repetindo, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Foi Deus quem estabeleceu a diferença entre o homem e a mulher, para que ambos se unam e formem uma só carne, e assim haja, além da satisfação entre ambos, por causa da relação sexual, haja também a procriação, haja a alegria de viver juntos. E assim temos o padrão bíblico de relacionamento que não muda. É o padrão que estabelece
o crescimento da população desde que o primeiro homem e a primeira mulher foram formados. Continuando, a leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, 18 a 25. Gênesis 2, versículos 7, 18 a 25. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, assim foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos andavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Os objetivos da nossa lição são estes. Primeiro, explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as disfunções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E terceiro e último, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Estes são, pois, os nossos objetivos. Vamos então à nossa introdução. Amados, a primeira parte dessa lição ela é essencialmente informativa. Nós iremos aqui passar rapidamente pela primeira parte da lição, porque ela é informativa. Ela não requer muitos comentários. Mas a partir da segunda parte da lição, a partir do segundo tópico que contempla este segundo objetivo, que é reafirmar a visão bíblica a respeito de gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica, aí sim nós teremos como argumentar muito mais. Porém, esta primeira parte da lição ela é instrutiva e nós vamos aproveitar e essencialmente ler esta primeira parte da lição. Vamos antes à introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Eu destaco para os irmãos aí essas duas palavras: desconstrução dos valores e a revolução sexual, que estão sendo estudadas desde a primeira aula. Estamos falando da desconstrução do valor da família, da desconstrução do casamento, estamos falando da desconstrução da masculinidade, da desconstrução da feminilidade, estamos falando de um movimento que quer desconstruir tudo aquilo que Deus fez perfeito e maravilhoso. E também a revolução sexual, que veio a partir dos anos 60 e 70, principalmente, trazendo no seu bojo grandes confusões, principalmente defendendo o aborto. Então, estamos durante todo este trimestre combatendo a desconstrução de valores e a revolução sexual que quer trazer para nós, entre aspas, uma novidade e confronta os ensinos bíblicos que nós estamos defendendo desde os tempos apostólicos. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo, meus irmãos. Não é conflitar, não é criar atrito, não é um discurso transfóbico, não. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino
por meio de seu sexo biológico. Então, vamos ao primeiro tópico da lição: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Compreendendo o pensamento da transgeneridade é o primeiro tópico da lição, que eu disse para você que é um tópico informativo. Vamos lá? Primeiro, identidade de gênero. Nós já estudamos isso em lições anteriores. Vamos explicar mais uma vez, vamos rever este ensino que está sendo amplamente divulgado na mídia, nas escolas, nas universidades. Diz assim a nossa revista: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, a partir de 1970, principalmente, nós temos essa dissociação entre a ideia de gênero e a ideia de sexo. Gênero, então, passou a ser tratado como o comportamento social do indivíduo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre um macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. É interessante que no final da lição nós veremos que o termo heteronormatividade é usado pejorativamente para dizer que nós não podemos dizer que esta é a única forma de relacionamento que o homem deve buscar. Ora, nós falamos isso baseado na Bíblia, na palavra de Deus, não em conceitos nossos, não em conceitos de uma ou outra pessoa. A Bíblia, a palavra de Deus, reafirma isso. Cisgênero e transgênero é o segundo item do primeiro tópico. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. O que é cisgênero? Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ora, irmãos, isso é um conceito dos que defendem a ideologia de gênero, ok? Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que se reconhece homem. Então, esta pessoa que ele se reconhece homem e tem o seu órgão sexual masculino, ele é tratado como cisgênero. A mulher que se sente mulher, se reconhece mulher e tem a genitália feminina, ora, ela então é uma cisgênera. Ela está tendo um comportamento de acordo com o seu corpo. Continuando, e agora, o que é transgênero? Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. Então nós temos aí uma pessoa que, segundo os que defendem a ideologia de gênero, está com uma disforia de gênero, ou seja, ele é um transgênero. Ele tem um comportamento de mulher, mas ele tem órgão genital de homem, ou vice-versa. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é o chamado LGBTQIAPN+. LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. E eu trouxe para você aqui
especialmente para você, aluno e professor da escola dominical que assiste às nossas aulas, eu trouxe para você o que significa esta sigla, como entender o que é LGBTQIAPN+. Eu trouxe até um texto para você entender. Na década de 1990, GLS era a sigla que definia os espaços, os serviços e os eventos para a comunidade gay. Entretanto, por ser excludente e ignorar diversas outras orientações sexuais e identidades de gênero, a Associação Brasileira LGBT, ABGLT, atualizou a nomenclatura para a versão que você vai conhecer agora, meu caro professor e aluno da escola dominical que assiste a nossa aula, através do glossário LGBTQIAPN+. A nova nomenclatura representa L de lésbicas, G de gays, B bissexuais, T de transgêneros, Q de queer, I de intersexuais, A de assexuais, P de pansexuais e, por último, não binários, N de não binárie ou não binário. Esta sigla, então, procura abarcar todos estes comportamentos que nós não explicaremos cada um deles, mas é importante que você entenda o que significa esta sigla LGBTQIAPN+. Prosseguindo, vamos para a nossa lição novamente. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e para qual gênero sente atração sexual, a saber. Isso nós já falamos em lição anterior, mas vamos aqui reforçar porque é importante para informação. Primeiro, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E por último, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Prosseguindo, além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo o tipo de relação sexual. Isso deixa o comportamento do homem volúvel. Ele pode, em um dado dia, dizer eu agora vou me comportar como mulher, ou vice-versa. Isso deixa o comportamento do homem volúvel. Em um dado momento, por alguma situação, ele pode simplesmente dizer eu sou homem, mas quero me comportar como mulher. Ou eu sou mulher e quero a partir de agora me comportar como homem. Ora, eu descobri que eu sou pansexual. Então, a partir de agora, eu vou me relacionar com todos os tipos de gênero que houver. Ora, eu descobri que eu sou bissexual. Então, essa pessoa vai ter relacionamento com homem e com mulher. Então, é bom explicar isso para que você entenda, meu caro professor e aluno. Essas palavras são muito faladas nos dias de hoje. Nós vivemos dia de casamento aberto, vivemos dia de trisal. Pessoas que vivem dentro de uma casa, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens. Então, estamos vendo isso se tornar muito banal e transmitido pela mídia como algo muito bonito até. Mas nós não temos que criticar ou falar mal dessas pessoas que agem dessa forma. Simplesmente nós temos a nossa posição e devemos defender a nossa posição. Devemos defender o que a Bíblia fala, porque nós seguimos a Bíblia como regra de fé e conduta para a nossa vida. O homem faz da sua vida o que bem entender. Mas não podemos também ser sufocados por essa sociedade e ser constrangidos a aceitar aquilo que nós não aceitamos. Aí nós vamos para o artigo 5º da nossa Constituição, porque nós temos liberdade de culto, liberdade de expressar a nossa fé como quisermos neste país. E vamos aproveitar então e vamos continuar defendendo a fé cristã pela qual estamos vivendo e estamos nos sentindo maravilhosamente bem desde quando
encontramos Jesus como Salvador e agora vivemos em novidade de vida. Segundo tópico da lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. Vamos lá? Primeiro item do segundo tópico, a constituição biológica. Do hebraico Adham, daí vem a palavra Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Foi Jesus quem disse isso. Desde o início da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Isso é importantíssimo. Aliás, na semana que vem falaremos sobre a visão bíblica do corpo. O ser humano, segundo a Bíblia, é formado de corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz, em um determinado versículo, que espírito e corpo pertencem a Deus. Considerando então alma e espírito como a parte imaterial do homem, é praticamente impossível o ser humano, através de estudos, separar o espírito da alma. Por isso, somente a palavra de Deus, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 12, consegue ir até a divisão da alma e do espírito. Então, o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Deus fez o corpo do homem, mas soprou nele o espírito e ele foi feito alma vivente. Isso faz uma enorme diferença entre a criação do homem e a criação dos animais. Deus disse assim: produza a terra animais. Os animais foram produzidos, mas quando chegou na hora do homem, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e assim fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Continuando, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Isso é o que nós acreditamos, isso é o que a Bíblia nos diz e isso é o que nós cremos. Se outras pessoas, ensinadores, pesquisadores, querem defender uma outra ideia, que defendam, mas nós defenderemos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta. Nesse caso, repito, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Eu quero dizer aos irmãos que há 50, 100 anos, há 200 anos atrás, não se cogitava a respeito de ideologia de gênero. Isto é uma, entre aspas, novidade que vem confrontando os ensinamentos bíblicos. E nós precisamos então, já que confronta a Bíblia, nós precisamos nos posicionar. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X, Y, determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. É muito interessante isso, irmãos, porque a biologia aí confirma a obra da criação. Deus, quando fez o homem X e Y. E Deus, quando fez a mulher do homem, do corpo do homem, tirou de suas costelas. E é interessante demais porque hoje se sabe que nos ossos há uma grande quantidade de células-tronco. E células-tronco é aquelas que formam outras células do corpo. Ora, Deus tirou uma costela de Adão. E através dessa costela, ele fez um novo ser, a mulher. E quando Deus fez a mulher, ele fez a mulher XX e não XY. E veja que interessante, irmãos, porque a partir de então, quem determina o sexo da criança é o homem. Porque se no gameta do homem estiver o X, ele vai se unir a um dos X da mulher e vai gerar uma mulher. Mas se no gameta do homem estiver Y, nascerá um homem. E aí a biologia confirma que Deus fez o homem primeiro e a mulher foi feita realmente do homem. Isto é a Bíblia sendo confirmada pela biologia, pela genética. Amém? Continuando, vamos lá. A constituição moral. Além de corpo, o homem tem uma constituição moral.
o homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados, segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação. Olha que interessante, irmãos. A santificação do espírito, da alma e do corpo. Uma renovação que vem de dentro para fora, transformando o homem e fazendo dele novamente um ser moral de acordo com o plano de Deus. É o resgate do homem. O homem, diz lá em Eclesiastes 7:29, gostamos muito desse versículo, Deus fez o homem reto, mas ele procurou muitas invenções. Mas, através do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, ele resgata o homem e o restaura para ele viver uma vida santificada, uma vida de comunhão com Deus. Para isso, é preciso que espírito, alma e também o corpo sejam santificados para servir a Deus. Continuando, assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6:12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Isso desde o Antigo Testamento. Não podemos admitir, irmãos, tudo como normal, como natural, quando a Bíblia Sagrada diz que não é. Então, o que nós defendemos é o que a Bíblia defende. Se é abominação, é abominação. Se é pecado, é pecado. Ah, mas o homem se relaciona como quiser. Sim, ele pode fazer da sua vida o que ele quiser. Agora, não pode obrigar aqueles que creem na palavra de Deus a aceitar aquilo como normal. Não podem obrigar a nós que defendemos a Bíblia, a palavra de Deus como regra de fé, como normal. Isso é um ponto pacífico. Se eu creio na palavra de Deus, eu defendo a palavra de Deus. Se ela diz que relações ilícitas são proibidas e são pecado, eu preciso então crer na palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus diz para mim, se a tenho como regra de fé e conduta. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Então nós não podemos entregar o nosso corpo à prostituição. Nós não podemos viver no adultério, nós não podemos viver na promiscuidade, nós não podemos aceitar qualquer tipo de relação, porque o Senhor Deus, ele determinou a relação heterossexual como aquela que faz com que o homem e a mulher se unam, e assim faz com que o gênero humano, o homem e a mulher, perpetuem-se sobre a terra. Amém? Continuando. A constituição da sexualidade, terceiro item do segundo tópico. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com uma mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Então, isto é desde o princípio. Continuando, o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Isso está desde a nossa verdade prática sendo falado. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Amém? Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição: efeitos da ideologia transgênero. Tomemos cuidado, meus amados irmãos, porque estamos vivendo em tempos que a ideologia transgênero está afetando até a nossa escrita. E nós vamos ver isso nesse tópico. Vamos lá? Primeira coisa que nós vemos, a depreciação da heterossexualidade. Olha, irmãos, isso aqui é algo que realmente nos deixa muito triste ao vermos pessoas sendo atingidas, criticadas, ofendidas, respondendo processo na justiça porque defende o relacionamento heterossexual. E aí vem essa palavra heteronormatividade como uma palavra depreciativa da prática sexual heterossexual. Vamos lá. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras
heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual ou bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser usado em depreciação da prática heterossexual. Continuando, é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Em outras palavras, nós estamos vivendo um tempo em que defender a união entre um homem e uma mulher se tornou algo opressor e normatizador. Ora, nós não queremos normatizar nada. Nós estamos apenas defendendo aquilo que a palavra de Deus diz e defendendo a relação heterossexual e monogâmica como um padrão bíblico. Agora, se alguém quiser viver a sua vida de homossexualidade, se alguém quiser viver a sua vida de transexualidade, esta pessoa tem toda a liberdade de agir dessa forma. O que não pode é querer que nós, que defendemos a Bíblia e a relação heterossexual, aceitemos qualquer tipo de relacionamento. Esse é que é o ponto-chave, esse é que é o ponto de equilíbrio. Nós não devemos humilhar, maltratar, criticar, ofender, agredir os homossexuais, por exemplo, e aqueles que estão vivendo uma vida de transexualidade, de homossexualidade, de bissexualidade. Não. Por outro lado, nós também não podemos aceitar o ataque contra nós, que defendemos a heterossexualidade. Esta palavra heteronormatividade já é uma palavra que vem da doutrinação, para poder dizer o quê? Olha, quem defende somente o comportamento heterossexual como ideal, como certo, está errado, porque existem outras formas de relacionamento, que existam e que surjam tantas quantas o homem queira. Mas nós permaneceremos com a Bíblia, a palavra de Deus, e permaneceremos com o padrão que Deus deixou para nós, porque entendemos que esta é a vontade de Deus e queremos cumpri-la. Continuando, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve se sobrepor aos aspectos biológicos, ou seja, a subjetividade, o ego, o eu. Eu me sinto homem, ou eu me sinto mulher. Isso sobrepõe aos meus aspectos biológicos, ou seja, ao meu corpo, ao sexo que eu tenho, ao sexo de nascimento ou à genitália que eu possuo. É esta a ideia dos militantes trans, dizer o seguinte: a subjetividade é importante, o que o homem pensa. E aí vem a palavra identidade de gênero, que está associada ao pensamento da ideologia de gênero, ou seja, cada ser humano, dizem, tem liberdade para se identificar como quiser. Isto é dar vazão à subjetividade. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Amados irmãos que nos ouvem neste momento, nós ouvimos relatos muito fortes de pessoas, de adolescentes que estavam vivendo uma vida normal e de repente se sentiu como um rapazinho e começou a ter uma vida completamente diferente e começou a se vestir diferente, mudar a roupa, mudar o seu penteado e começou a se expressar como um garoto, como um jovem. Mas passaram-se os anos e aquela pessoa sentiu que estava indo para um caminho errado e de repente mudou o seu pensamento e não vou fazer mais isso, e voltou a se vestir novamente como uma menina e depois casou e hoje tem até filhos. Ou seja, o pensamento humano, a subjetividade, ela é volátil e muitos chegam a dizer, eu ouvi testemunho de pessoas dizendo assim, olha, não deixe que a sua filha mude o seu corpo que ela pode se arrepender.
E muitos não relatam isso na mídia, porque a mídia está contagiada com a ideologia de gênero. Nós sabemos muito bem disso. Então, meus amados irmãos, tomemos cuidado com esta ideia dos militantes trans, que estão levando crianças e adolescentes a cirurgias para mudar o seu corpo em função daquilo que está na sua mente. Continuando, isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. E aí, irmãos, é o que eu acabei de dizer agora. O homem, ele é volátil nos seus pensamentos. O homem muda. A subjetividade não pode sobrepor ao corpo, porque de uma hora para outra pode mudar o pensamento, o sentimento do homem. É volátil demais. E nós temos aqui informações importantes nessa lição. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou um importante relato e algumas orientações muito fortes que nós queremos mostrar para você. Está na nossa revista. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero ou a mente com o sexo anatômico corpo e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Segundo, meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E, por último, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então aqui nós temos informações de especialistas, de médicos, que estão realmente apavorados com o que está acontecendo em relação a crianças e adolescentes que buscam a mudança no seu corpo em função da sua mente. E nós sabemos muito bem, repito, a mente do homem, o pensamento do homem, ele muda a todo instante. Ele pode variar de um momento para outro. Então, cabe esse alerta para os irmãos e vamos observar bem o que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, para que esta ideia não contagie os nossos jovens e os adolescentes de nossa igreja. Precisamos instruir, ensinar e mostrar o que a palavra de Deus diz para nós. Continuando, Romanos capítulo 9, versículo 20, é o versículo que foi dado neste final de texto, diz assim: mas tu, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Olha que interessante esse versículo. O homem questionando o Criador. E essas ideias de transgeneridade nada mais é do que uma afronta a Deus. Porque dizer: Deus, tu me fizeste num corpo errado. Deus, tu me deste um corpo de homem, mas eu sou mulher. Tu me deste um corpo de mulher, mas eu sou um homem. Por isso que nós defendemos a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela tem resposta para todos os problemas do homem, inclusive para o problema da sexualidade. Infelizmente, o homem dos últimos tempos é um homem que não quer se submeter à vontade de Deus e cria para si ensinadores. E aí nós temos igrejas inclusivas, temos igrejas que são permissivas, mas nós temos que prezar pela ortodoxia da palavra de Deus. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. A que ponto chegamos, meus amados irmãos? Esse movimento quer mudar a própria língua portuguesa. E muitos, ao invés de chamar de amigo ou amiga, chamam de amigue. Para considerar aquele que também é neutro, nós temos as pessoas cumprimentando agora auditórios, dizendo: prezados amigos, amigas e amigues. E esse discurso de inclusão está sendo cada vez mais comum nas universidades, nas escolas.
nas provas, nos concursos, enfim, isso está mexendo com a própria língua portuguesa. Continuando, contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Nós falamos, o homem foi criado por Deus. Entende-se, neste caso, que é o homem e a mulher. Não obstante, a militância pretende substituir a vogal A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Mais uma vez, nós vimos a palavra desconstrução. É a ideia de que é preciso mudar tudo em função do pensamento do homem. É preciso mudar tudo para adaptar à realidade do homem moderno, que precisa ser incluído. Irmãos, nós somos a favor de que as pessoas tenham leis que as protejam, mas nós não aceitamos o privilégio que é dado em alguns momentos. Enfim, todos têm direito. Nós temos visto movimentos e mais movimentos tentando defender aqueles que são menosprezados. É bom que se tenha tais movimentos? Sim, mas não podemos fazer de tais movimentos doutrinadores e que venham impor aqueles que não aceitam as suas ideias e fazer mudar o discurso. Nós temos visto na sociedade brasileira muitas pessoas respondendo o processo, mas nós precisamos defender a nossa fé. Não temos nada contra quem queira viver uma vida diferente do que a palavra de Deus diz. Mas se nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos então ser apologetas, defender a nossa fé. Repito o que falei no início dessa aula. Esta palavra, este ensino é para os nossos irmãos e irmãs que defendem e creem na palavra de Deus e precisam de informações a respeito do que é a transgeneridade e precisam de fundamentos bíblicos que lhes dê base para poder dizer: nós também não admitimos porque é contrário à palavra de Deus. Vamos à nossa conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Deus fez o homem reto, Deus fez tudo muito bom. Não tem nada de errado na criação de Deus. Não tem nada de errado no que Deus fez. Pelo contrário, Ele é perfeito, tudo que Ele fez é perfeito. Que eu digo o nosso corpo, que é cheio de órgãos que trabalham entre si, conjugados um ao outro e que nos dão a vida, nos dão a capacidade de pensar, de construir, de fazer tanta coisa neste mundo através da constituição corpórea que Deus nos deu, da inteligência, da forma que nós temos de criar e inventar as coisas. Continuando, Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Deus não errou. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Amém? Termina esta aula dizendo: este é o posicionamento dos que creem na palavra de Deus como regra de fé e conduta. Se outra pessoa não crê na palavra de Deus e quer viver uma vida diferente, que viva. Mas nós que temos esse compromisso com Deus e com a sua palavra, devemos defender a nossa fé e defender o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz para nós, e assim seguiremos a nossa vida em nome de Jesus. Vamos então te convidar para a próxima aula, a 9ª aula do 3º trimestre de 2023, que estudaremos sobre uma visão bíblica do corpo. Eu espero você aqui na próxima semana, meu amado irmão e irmã. Deus te abençoe, Deus te dê uma ótima aula no próximo domingo e vamos continuar estudando essa importante revista que tem assuntos ainda maravilhosos para nós até o final. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.